Oi, tudo bem, meu querido aluno? Aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos trabalhar o tecido sanguíneo, um tema muito importante para o Enem. Bom, o tecido sanguíneo, gente, ele é formado a partir do tecido hematopoético. O tecido hematopoético é o tecido que vai formar o sangue. E o sangue, gente, ele é formado pelos elementos figurados, que são as hemácias, os leucócitos e os trombócitos ou plaquetas, e mais a matriz extracelular. Essa matriz é justamente o plasma. Então quer dizer que o sangue ele tem um plasma, que seria a parte líquida, que é a matriz, que corresponde a 55% do sangue, e os elementos figurados. Os elementos figurados são as hemácias ou glóbulos vermelhos, que fazem o transporte dos gases, como o oxigênio e o gás carbônico, os leucócitos ou glóbulos brancos, que vão ser responsáveis pela defesa do corpo, e os trombócitos, que vão ser responsáveis pela coagulação do sangue. Bom, gente, uma pessoa que tem 70 quilos, ela vai ter mais ou menos 5,5 litros de sangue. É lógico que isso vai depender do sexo, né? O sexo masculino tem um pouquinho mais de sangue do que o sexo feminino, mas só um pouquinho, tá? Tanto que quando a pessoa vai doar sangue, geralmente o homem ele doa meio litro de sangue e a menina doa um pouquinho a menos, tipo 450 ml de sangue. Bom, e quem forma o sangue é justamente o tecido hematopoético. Bom, agora vamos falar do primeiro elemento figurado, que são as hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos. As hemácias, gente, elas têm a forma arredondada, como você pode perceber, com um diâmetro de 7,5 micrômetro e ela é bicôncava. A hemácia ela não tem núcleo, ela é anucleada e isso favorece o transporte de gases. A cor vermelha da hemácia é devido à hemoglobina. E essa hemoglobina, gente, ela é uma proteína conjugada, porque M é o ferro e globina é a proteína. Então a hemoglobina é uma proteína que que tem aí na sua estrutura o átomo de ferro. E o que é interessante é que a hemoglobina, ela que vai transportar o oxigênio, e ela está dentro da hemácia. E a cor vermelha se deve especialmente a este ferro. Tanto que uma deficiência em ferro causa uma anemia no ser humano, que é a anemia ferropriva, que é causada pela falta de ferro. As hemácias ela tem uma duração mais ou menos de 120 dias. Dando esse prazo de 120 dias, ela morre e ela vai ser destruída no fígado e no baço. E após a destruição, né, os componentes os componentes que são resultantes desta destruição são usados para fazer outras hemácias. A função da hemácia, como eu falei anteriormente, é transportar os gases, principalmente o oxigênio. Sendo que a anemia ela pode ser causada pela falta de ferro, que é a anemia ferropriva, a falta de vitamina B12, que é a anemia perniciosa. Ok? Ela pode ser também causada anemia por verminoses, como o Ascaris lumbricoide, o Ancylostoma duodenale, que são as verminoses. Bom, agora bora falar dos leucócitos, o segundo elemento figurado, também chamado de glóbulo branco. Eu tenho os leucócitos, eles são divididos em agranulócitos, que são aqueles que não têm grânulos. Granulações são umas enzimas que ficam no interior da célula, enzimas e também granulações tóxicas. Os agranulócitos, eu tenho o linfócito e o monócito. E granulócito, que tem grânulos, ou seja, esses pontinhos aí no interior do seu citoplasma, eu tenho o eosinófilo, o basófilo e o neutrófilo. Vamos começar explicando primeiro os granulócitos. Bom, dentre os granulócitos eu tenho o neutrófilo. O neutrófilo, o próprio nome vem de neutro, né? Porque eles vão aparecer na microscopia, eles vão ser coloridos por corantes neutros, e ele vai ter essa coloração no microscópio. E o neutrófilo é facilmente identificado porque ele tem aqui ó, 1, 2, 3, aqui 3 lobos, e isso varia de 3 a 5 lobos. O neutrófilo. Esse lobo é o próprio núcleo, é o núcleo que se encontra dividido em lobos. E a função do neutrófilo é a defesa. E como é que ele defende o corpo? Pela fagocitose. Ou seja, o neutrófilo ele vai englobar, ele vai fagocitar. Fago é comer e cito é célula. Então ele vai englobar o corpo estranho. Quem? O neutrófilo. O neutrófilo faz parte da primeira linha de defesa. As primeiras células que vão te proteger são os neutrófilos. Então, o neutrófilo, você tem um corpo estranho, ele reconhece o corpo estranho e logo em seguida ele engloba o corpo estranho.
Muitas das vezes é destruído tanto o corpo estranho quanto o neutrófilo. Quando é destruído os dois, aí você tem um pus, como acontece na espinha. A espinha é causada por uma bactéria e aquele pus é justamente o neutrófilo que foi destruído durante a luta, durante o combate. Então o pus são leucócitos degenerados. Eu falei leucócito por quê? Porque o neutrófilo é um tipo de leucócito e um leucócito que tem grânulo. O eosinófilo, ele também é uma célula que faz parte da primeira linha de defesa. E os eosinófilos, eles, na microscopia, eles vão ter essa cor, porque eles são coloridos por corantes ácidos. E o eosinófilo, ele vai combater justamente verminoses. Ele combate eumintos, como a lombriga, e ele vai parar a reação alérgica. Se você tiver uma reação alérgica nesse momento, quem vai tentar bloquear essa reação alérgica é o eosinófilo. O eosinófilo, ele bloqueia, ele tenta parar a reação alérgica. Por isso que numa alergia aumenta o número de eosinófilos. E também numa verminose vai aumentar o número de eosinófilos. Bom, o basófilo também é outro granulócito. Estudamos o neutrófilo, o eosinófilo, agora o basófilo. O basófilo, perceba-se que as granulações bem fortes. E os basófilos, gente, eles que causam alergia na gente. Eles também são chamados esses basófilos, eles são importantes para o corpo, porque eles vão liberar a histamina, que é uma substância que causa reação alérgica, como está aqui, ó. Esses glândulos são responsáveis pela liberação de histamina, que causa justamente a vermelhidão, o rubor, causa coriza, coceira no corpo, ele desencadeia a reação alérgica. E ele também libera a heparina, que é um anticoagulante. Na verdade, o basófilo, ele libera essa substância para aumentar a nossa defesa contra o corpo estranho. Mas só que ele libera a histamina muito mais do que o normal. E esse excesso de histamina pode desencadear um processo alérgico ruim na pessoa, né? E isso é comum mais naquelas pessoas que são propícias a ter reações alérgicas, né? Como picada de caba, picada de abelha ou ácaro. Essas substâncias que causam reação alérgica nas pessoas no dia a dia. Lembra que causa alergia à histamina. Por isso que nós devemos comprar um antihistamínico, que vai justamente destruir a histamina e tentar acabar com a alergia. Vamos agora falar um pouquinho dos leucócitos que não têm grânulos, tá? Aqueles que não têm granulações, o linfócito. No linfócito, perceba que o núcleo dele ocupa quase todo o citoplasma da célula. Dentre os leucócitos agranulócitos, o linfócito, gente, ele é o mais comum no sangue, dentre os agranulócitos, tá? E a função do linfócito, gente, é proteger o nosso corpo também. Só que essa proteção depende do tipo de linfócito. Tu vai ter o linfócito T e o linfócito B. Os linfócitos B. Bom, os linfócitos B são formados quando a diferenciação e maturação das células linfóide ocorre no baço. Então, o linfócito B ele é produzido na medula óssea vermelha. Logo em seguida, ele vai para órgãos específicos, como o baço. No baço, esse linfócito B vai ter a sua maturação. O linfócito B, gente, é muito interessante ele, por quê? Porque o linfócito B, quando ele entra em contato com o corpo estranho, ele se transforma em plasmócito. E o plasmócito passa a produzir imunoglobulina. Essas imunoglobulinas são os anticorpos. Tanto quando você, por exemplo, quem pegou Covid, por exemplo, a Covid-19, você entra em contato com o vírus e o teu corpo reage produzindo imunoglobulinas, que é IgM e IgG. A imunoglobulina M, que é um contato recente, e a imunoglobulina G, que é a IgG, que é quando você já passou um certo tempo. E quando dá IgG, significa dizer que você já está protegido, você já tem células de memória contra a doença. Quando estão em outros tecidos, além do sanguíneo, sofre diferenciação. Como eu falei para vocês, o linfócito B se transforma em plasmócito e esse anticorpos. Bom, os linfócitos T. O linfócito T, ele vai ter a sua maturação no timo. O linfócito T é produzido na medula óssea vermelha e ele vai para o timo, onde tem a sua maturação. Por isso que o nome é linfócito T, esse T vem de timo. Os linfócitos T, eles são células altamente específicas, assim como o B também, que são altamente específicas. O linfócito T é dividido em CD4 e CD8. O que acontece, gente?
Por exemplo, quando você entra em contato com uma doença, que é o corpo estranho, que o ideal aqui é chamar de antígeno, então o linfócito TCD4 ele se aproxima do antígeno e através de receptores, o CD4 ele reconhece o corpo estranho. Aí o CD4 libera uma interleucina, que é uma substância, e aí ele chama o CD8, aí o linfócito TCD8 libera a perforina, que atravessa a célula infectada e destruindo a célula junto com o corpo estranho, no caso aqui, por exemplo, um vírus. Então, gente, quem é que vai chamar o CD8 para destruir uma célula infectada por um vírus? É o CD4, também chamado de linfócito T auxiliar ou CD4. Por exemplo, se você entra em contato com alguma bactéria, o que acontece? O CD4 ele reconhece a bactéria e aí ele manda uma substância e aí essa substância chama o linfócito B. Aí o linfócito B passa a produzir anticorpos, cujo objetivo é destruir e neutralizar o corpo estranho. Então, quem é que avisa as outras células? É o CD4. Então, ele é uma célula muito importante para a gente. E é justamente essa célula que o vírus da AIDS destrói. O alvo do vírus da AIDS é o linfócito T, o CD4. Bom, gente, depois que essas células elas combatem o corpo estranho, que está tudo normal, aí vem os linfócitos T inibidores. Esses linfócitos T inibidores eles vão inibir a resposta imune, porque já acabou tudo. Já teve a proteção. Não precisa mais proteger o teu corpo. Não precisa mais combater o corpo estranho, na verdade. E aí é liberado o linfócito T inibidor para normalizar a tua resposta. Tem doenças, por exemplo, as doenças autoimunes, como o lúpus, em que as nossas próprias células de defesa, elas passam a combater o nosso corpo. E aí a gente passa a tomar substâncias para deprimir a nossa imunidade, justamente para evitar que ocorra lesão no nosso corpo. Bom, agora bora ver outro agranulócito. Nós explicamos agora um agranulócito, que não tem grânulo, que foi os linfócitos, que tem o T e o B. Agora a gente vai ver o monócito. Os monócitos são células que estão no nosso sangue, tá, gente? Está no nosso sangue monócito. Quando o monócito vai para o tecido, aí ele recebe o nome de macrófago. Esse monócito tem a forma tipo o formato de um C, a forma de um rim, e esse monócito está no sangue. Monócito no sangue. Quando ele vai para o tecido, é chamado de macrófago. Quando você está, por exemplo, febril, com 37 graus, significa dizer que o vaso sanguíneo está dilatando. Gente, o aumento da temperatura dilata os poros do vaso, aí o monócito sai do sangue, vai para o tecido, fagocita o corpo estranho e destrói esse corpo estranho. Então, a saída da célula de defesa do sangue para o tecido é diapedese. E quando ele engloba o corpo estranho, aí a fagocitose. As únicas células que podem fazer diapedese e fagocitose é o macrófago e o neutrófilo. O eosinófilo faz, mas em uma quantidade muito reduzida. As células mesmo que são especialistas em fagocitose é o neutrófilo e o macrófago. E as plaquetas, gente? Ó, as plaquetas, elas são fragmentos de células. Sabia disso? Sabia que a plaqueta ela vem da fragmentação de uma célula gigante chamada de megacariócito. Quando o megacariócito é todo fragmentado, cada pedaço dele vai dar origem às plaquetas. Se você tiver um corte no teu dedo, qualquer tipo de lesão, aí a plaqueta libera a tromboplastina. E a tromboplastina, na presença do cálcio, transforma a protrombina em trombina. Essa protrombina é uma proteína que o fígado produz. Então a tromboplastina transforma a proteína em trombina. E essa trombina, por sua vez, transforma o fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina é uma rede que não deixa o sangue sair. E isso aí já é o coágulo. Como você pode ver nessa imagem, uma lesão, aí automaticamente a plaqueta vai liberar a tromboplastina, transforma a protrombina em trombina, e a trombina fibrinogênio em fibrina, e a fibrina é uma rede que impede a saída do sangue. Agora, bora fazer alguns exercícios. Bom, primeira questão. As células de defesa do corpo exercem seu papel através da fagocitose. Então, ele citou aqui a fagocitose. Quem faz fagocitose, lembra? O neutrófilo e o macrófago. E a produção de anticorpos. Quem produz anticorpos é o plasmócito. Lembra que primeiro é o linfócito B, depois plasmócito. Então, ele quer aqui, respectivamente. Então, quem faz fagocitose vai ser o macrófago e o plasmócito. Portanto, aqui a resposta é a letra E. Bom, segunda questão.
Se quisermos provocar uma imunização específica e duradoura, olha só, ele quer que você fique protegido de forma específica e duradoura. Gente, para você ter uma proteção que dure por muito tempo, é preciso colocar o corpo estranho em ti, o próprio antígeno. Porque quando injetar um antígeno em ti, o teu corpo vai reagir produzindo anticorpos e células de memória. Então, para ter uma imunização específica e duradoura, tem que ser injetado o antígeno enfraquecido, que na biologia é chamado de atenuado. Então, você coloca o quê? Você injeta um antígeno atenuado, e aí o teu corpo estimula a produção de anticorpos e células de memória. Aí você vai ficar protegido, aí você vai ficar imune a esta doença. Portanto, a resposta é a letra D. Muito obrigado. Esta foi a nossa videoaula sobre o tecido sanguíneo. Assista essa aula porque é muito provável que caia uma questão sobre sangue no Enem. Muito obrigado. Vai lá lá no YouTube e curta a nossa página, gente. E passa a divulgar isso para outros alunos, porque a nossa alegria é fazer esses vídeos para vocês. Muito obrigado.